Bom dia novamente, irmãos. Hoje vamos falar da lição 19 do livro Verdades Essenciais da Fé Cristã. E o tema de hoje é criação. E gostaria de começar a ênfase pelo que vai passar agora no slide, que são duas frases. Essas duas frases são diferentes. Primeira frase: todas as coisas que têm uma causa passaram a existir. Agora outra frase: todas as coisas passaram a existir. Qual é a diferença entre as duas? Alguém pode me responder? Algum corajoso, desbravador? Ou desbravadora? Não? Mateus sabe. Mateus. Tá tímido. Mas qual é a diferença dessas duas frases? É que uma fala que todas as coisas que têm causa passaram a existir, então tem uma causa. Agora o outro está incorreto, porque diz que todas as coisas passaram a existir, dá então pretexto para alguém falar: então quem criou Deus? Mas Deus não tem uma causa. Deus faz as outras coisas, mas ele não é sujeito ao tempo. E claro que a gente esquece dessas coisas porque estamos cercados por coisas que passam a existir com o tempo, né? Porque a roupa que a gente usa tiveram início e vão acabar. Aquelas roupas que você usava agora, uns 10 anos atrás, provavelmente estão todas esburacadas. Outras coisas que você usa, aparelho, telefone, geralmente se desgasta com o tempo e vai embora. Mas aí a gente começa a falar, todas as coisas passaram a existir em determinado tempo, porque todas as coisas foram criadas e tiradas e pararam de existir. Mas não é isso, é incorreto dizer isso. Isso seria um absurdo para a ciência e para a razão. Como assim, Douglas? Bem, eu quero que vocês imaginem a existência do nada. O que vocês pensaram? Provavelmente a cor preta? Ou outra coisa? Mas nós não conseguimos conceber direito o que é a ideia de nada, porque o próprio conceito é a negação de alguma coisa. Então, Douglas, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que se tivesse um tempo que não havia nada, então nada viria à existência, porque nada não cria alguma coisa. É claro que muita gente até pessoas inteligentes, tentaram conceber de alguma forma que o nada criasse algo, mas isso está muito além da capacidade do nada, porque nada é nada. Tanto que tem um vídeo, eu não lembro se o ateu era Richard Dawkins, que ele foi falar alguma coisa sobre o nada, e ele tentou entrar no conceito do nada, e aí estava num público, né, um auditório, o auditório começou a rir, aí ele parou assim e ficou: ué, por que estão rindo? Aí o líder religioso que estava lá debatendo com ele, pelo jeito, estava falando: é porque é meio engraçado você tentar definir nada, porque nada é nada. Mas mesmo assim, a gente pode ver que, como eu disse, algo não pode passar a existir a partir do nada, assim, sem uma causa. Por quê? Porque senão a gente ia ter que falar que essa coisa foi criada, ela se autocriou. Como funciona essa coisa de autocriar? Isso é uma contradição, porque ele não era algo e era algo ao mesmo tempo para existir alguma coisa. Vocês entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? É meio complexo, mas a gente vai andando, ok? Quem quiser fazer perguntas também, só levantar a mão. Eu já vi, já que tem um microfone ali atrás, preparado. Mas a ideia é o seguinte: a ideia de um Deus se autocriando é uma contradição. Isso a gente vê muito nos paganismos antigos, que o ser surgia assim do nada, não tem muita explicação. De vez em quando tinha umas explicações bem proibidas para menores de 18 anos, mas no geral eles eram feitos a partir de algo. Então, o Sproul, no 5º parágrafo do livro, fala:
Isso aí também está no slide. Se já houve um tempo em que não havia nada, então, pela lógica irresistível, essa situação deveria persistir e continuaria sempre a não existir nada. É um pouco complexo, mas vamos para a palavra de Deus. Em Salmos 33:6, fala sobre a criação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Salmos 33:9, mesmo Salmos, também está no Data Show. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então é consistente a Bíblia apresentando o Deus como Criador, esse Deus que não teve início. Como a gente vê em Gênesis, que o Gênesis o relato da criação dos céus e da terra, você vê que Gênesis 1:1 já aparece assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A ideia é o quê? Deus não teve início. Deus é um ser transcendente, que é além da nossa capacidade de compreensão, pois o tempo veio a existir. Olha só que coisa estranha. Teve um tempo que não havia o tempo. Você consegue compreender isso? Eu não consigo. Que a gente é limitado dentro, a gente sempre pensa dentro da proporção do tempo, mas o Deus é aquele que está além do tempo. Olha só a complexidade desse Deus. E é um Deus trino ainda por cima, então complica ainda mais a gente conhecer plenamente, por assim dizer. E o Gênesis, a gente pode ver que é um livro escrito também para combater a falsa ideia de vários deuses criando várias coisas. O Deus fulaninho fica com o mar, o Deus Beltrano fica com a terra, o Deus sei lá o que fica com o amor. Não, Gênesis vai falando que Deus vai criando todas as coisas existentes. Então o sol não é para ser adorado, mas sim quem o criou, o Senhor Todo-Poderoso, o único Deus que falou e pela palavra foram feitas as coisas, pelo Espírito dele que pairava sobre as águas, a criação foi feita. Mas eu queria também ressaltar que ele não é só um criador, ele não só criou alguma coisa que nem uma criança cria um brinquedo, aquele brinquedo todo quebrado, tudo mesmo feito às pressas. Não foi isso. Deus criou as coisas com sabedoria. A gente pode ver isso em Salmos 104, de 24 a 26. Tem no Data Show também que fala: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Jeremias 10:12, também está no Data Show. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. E Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê, não foi feito do que é visível. Então a gente vê que um atributo que a gente vê constantemente na criação é a sabedoria de Deus. Tanto que muitas vezes, se você for procurar principalmente no YouTube design inteligente, você vai ver, por exemplo, a complexidade que é o olho humano. Como nós somos máquinas, por assim dizer, que nós somos feitos com tanta precisão, tanta beleza, que supera qualquer máquina que tenha por aí. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus sabe criar as coisas, né? Até falam que tem algumas coisas do corpo humano que deveriam ter sido criadas juntos, que nem uma ratoeira. Nossa, Douglas, comparando o ser humano à ratoeira? Sim, estou, porque usaram essa analogia, então vou usar também. Mas a ideia é a seguinte, que a ratoeira para funcionar tem que ter todas as peças. Então, se eu não me engano, isso fala sobre um flagelo bacteriano, né, sobre flagelo celular, eu não lembro, desculpem, mas é sobre uma pequena parte, tão pequena do ser humano, que exigiu tanto design, que a gente vê a sabedoria de Deus nisso. A gente vê a sabedoria de Deus em várias coisas. Se a gente vê o documentário de algum Animal Planet ou qualquer outra coisa, a gente vê como é fascinante os animais.
como os animais têm sistemas complexos, a gente poderia refletir sobre muitas coisas sobre a criação. Tanto que muitas pessoas já refletiram sobre isso, tentando tentando entender a sabedoria de Deus pelas coisas criadas, né? Afinal, se você se lembra, a revelação geral de Deus que a gente vê é que Deus, as coisas que revela a criação revela que é um Criador, e realmente a criação de fato revela um Deus grandioso. Mas não é só isso que precisa de Deus. A ciência também precisa de Deus, de certo modo, porque John C. Lennox é um matemático, né? Ele também está no Datashow, a citação, ele fala: no âmago de toda a ciência está a convicção de que o universo é ordenado. Sem essa profunda convicção, a ciência não seria possível. Temos então o direito de perguntar: de onde vem essa convicção? Esse aí é do livro dele, é porque a ciência não consegue enterrar Deus. E a ideia dele é que o fato de o universo ser ordenado é porque tem uma mente que ordenou todo o universo, que fez o universo. Mas é claro que muitas vezes as pessoas, para saírem da implicação que é necessário ter um Criador, elas vão falar que o mundo foi criado por uma série finita de causas finitas. O que é isso, Douglas? Quer dizer que antes de a Terra surgir, uma coisa causou tal coisa, e vai até o infinito. Mas o problema disso é que você só está jogando para frente uma coisa, você só está jogando, está tentando se livrar do problema, mas o problema ainda está lá, porque vai precisar de uma causa, de alguém que causou algo sem ser sujeito a uma causa, e esse alguém é Deus. Por isso que nós cristãos, a gente afirma: Deus criou os céus e a terra. E também é muito interessante a gente ver que a ideia de Deus ser transcendente é porque ele está além da criatura. Ele é algo, ele é superior, muito mais complexo. Ele é a causa das coisas. Só dele não ter um início, para a gente já é algo muito complexo. Então a gente vê que enquanto os deuses pagãos têm algum tipo de início ou do nada passaram a existir, esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que existe desde toda a eternidade. E agora eu gostaria de ver o último parágrafo no qual o Sproul fala, também vai estar no Datashow. O que fica claro como cristal é que, se algo existe agora, então tem de haver o Ser Supremo, do qual todas as outras coisas procedem. A primeira declaração na Bíblia é: no princípio criou o céu e a terra. Esse texto é fundamental para todo pensamento cristão. Não se trata apenas de uma declaração religiosa, é um conceito racionalmente necessário. Então podemos ver como Deus é maravilhoso por criar o mundo. Ele não está preso ao mundo, mas Ele é o soberano sobre o mundo. Antes de entrarmos para a aplicação prática, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu sei que esse tema é complexo pra caramba, principalmente que a gente teve que ver algumas coisas sobre, por exemplo, a parte de série infinitas de causas finitas. Nossa, que coisa complexa, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu não garanto que eu vou conseguir responder, mas a gente vai tentar no máximo possível, tá? Pode até depois eu venha a avaliar mais essa pergunta e consiga te responder. Alguém? Ninguém com dúvida não, gente? Vou ficar achando que minha aula foi muito boa. Aí alguém chega, não vou deixar ele pensar nisso não, aí vai lá e bota 0. O que pode acontecer, gente, tá? Podem colocar 0 se vocês quiserem. Mas, então, vamos pensar sobre a parte prática disso. Primeiro, tudo que existe tem um valor, pois tudo foi um plano sábio. Foi um Deus que tem sabedoria, que deu início à criação. Então, eu e você, todos nós, somos preciosos para Deus.
Por isso, temos que ver as pessoas que estão perdidas no mundo como elas são. Criação de Deus. A pessoa que tem a imagem e semelhança do nosso Deus. Que possamos compartilhar com amor a verdade do Evangelho. E também, Deus não ama apenas certas partes da criação, mas Ele ama todas as partes. Deus ama a sua criação, Deus ama os vegetais, Deus ama os animais. Deus é um ser compassivo, é um ser que ama, mais dizendo, é um ser que se importa com a sua criação. É claro que o ser humano é visto como tendo mais valor, entre das suas criações, mas isso não diminui a questão de que ele se preocupa até com os pássaros e dá provimento a eles. A gente vê que o fato de Deus ser criador justifica investigar cientificamente a criação. A ciência assume que há alguma ordem padrão que pode ser discernido na criação. Então, até pelo fato de não ser uma coisa caótica, a gente pode examinar as coisas, então a gente vê ordem nisso. E a gente, alguns, não vou falar aqui todos, que eu por exemplo, não quero ser cientista. Quem quiser ser cientista, biólogo, poxa, sensacional. Eu não tenho essa capacidade não, gente, desculpa. Mas a gente pode ver que as pessoas são chamadas a investigar cientificamente a criação. É parte do mandato cultural. Aprender sobre as coisas que Deus fez e glorificar a Deus. Jonathan Edwards, se não me engano é ele mesmo, que ele tinha um trabalho analisando as aranhas. Ele analisava os detalhes da aranha e glorificava a Deus por isso. Então, você, profissional dessas áreas, glorifique a Deus no seu trabalho. Todos nós devemos glorificar a Deus no nosso trabalho. Mas veja a beleza do nosso Criador por meio da criação. Agora, outra aplicação. Somente Deus é autossuficiente e eterno. A criação é importante, mas há uma distinção absoluta entre Deus e a criação. Me foi dito uma vez que uma pessoa, se eu não me engano, em alguma faculdade, falou para uma cristã, mas isso aqui tudo é Deus. Essa flor é Deus. A garota cristã olhou, pegou a flor, tirou e falou, mas se eu tirei essa flor do chão, então ela vai perder, ela vai deixar de existir, não vai morrer, vai. Mas Deus é autossuficiente. Como Ele pode morrer desse modo? Então, muitas vezes e na cultura, a gente vai ser cada vez mais chamado a prestar algum tipo de veneração fora do contexto para a criação. Mas não devemos fazer isso. A criação tem a sua importância, sim, mas só que Deus é maior que isso. Outra, a matéria não é má. Isso a carne não é má. Porque muitas vezes as pessoas tirando talvez Paulo de contexto, que fala sobre celibato, sobre coisa importante, fala que o sexo, ou vê o sexo como pecaminoso. O sexo não é pecaminoso, o sexo é bom, dentro do seu contexto, que é o casamento. Mas a gente deve ter sempre a noção de que a matéria não é má. Douglas, mas fala sobre a carne, mas aí está falando da carne pecado no sentido do pecado que habita em nós, que estamos na carne, mas não que a matéria em si é ruim. Afinal, na ressurreição, vai ser a ressurreição dos nossos corpos glorificados, tudo bem, mas tem uma certa continuidade. Então, a gente pode falar com toda certeza que a matéria não é má e, portanto, não devemos nos culpar por gostar de coisas, claro que tudo dentro do padrão das Escrituras. E por último, a ciência não contradiz as Escrituras, mas pode corrigir interpretações equivocadas que pessoas possam ter dela. Isto as Escrituras são complexas e muitas vezes a gente acha que a ciência tem um papel de predomínio, mas não tem, as Escrituras que tem. Mas Douglas, teve pessoas que enxergavam errado tal interpretação que depois a gente veio a entender melhor. Correto, mas isso aí foram interpretações erradas que as pessoas tinham do texto bíblico, e não do texto bíblico em si.
E claro, não desrespeitando a ciência, afinal, com toda essa busca da vacina e tudo, é importante, e como eu já disse, muito importante, porque há ordem nas coisas criadas. Mas devemos também ter em mente que muitas vezes as pessoas podem estar enganadas sobre determinada posição científica e alastrá-la como se fosse algo verdadeiro, ou juntar filosofias junto com a ciência, que acontece muito. Por exemplo, falar que usar uma teoria científica e, portanto, falar que Deus não existe, e a pessoa mistura a filosofia para tentar convencer as pessoas, mas não é assim. Então, podemos ver que nosso Deus é grandioso e que a criação dele é grandiosa, não para a própria glória, mas para a glória daquele que o fez. Bem, gente, o que eu tive que falar terminou, então essa é a chance de vocês para perguntarem alguma coisa. Eu vou ter que fazer que nem Axel e combinar com alguém para fazer as perguntas, né? Verdade. Eu até pedia, se eu trouxesse bala, talvez alguém responderia. Responde? Ou perguntar. Alguém? Bem, vou fazer. Opa, Ana Lúcia. A escritora, para quem não sabe, ela escreveu um livro, pessoal. Quando você fala da criação, sobre a importância da criação, eu fiz uma pergunta aqui. O que isso aponta para a nossa vida prática em relação às coisas criadas? Ou seja, em relação à natureza, a tudo que Deus fez, né? E qual é o nosso papel em relação a tudo isso? Sim. Tá. Em Gênesis a gente vê um pouco desse mandato cultural que é o homem explorar a natureza, usar os recursos, mas não de forma a eliminar toda a natureza. O homem tem que também ter a manutenção da natureza, tem que amar a criação. Então, claro que a gente deve estudar as coisas, também, obviamente, a gente usar materiais que vêm da natureza para construir casas, prédios, mas devemos ter a noção de que a natureza também é importante. A gente não deve reduzir, que nem aqueles filmes futuristas, que é tudo asfalto e o céu está tudo escuro. A gente não deve ter essa noção. A gente deve ter a noção que a natureza é uma coisa boa e, portanto, devemos ter uma manutenção dela. É claro que muitos de nós, a gente não é dessa área, mas podemos tratar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, não ficar jogando lixo no chão, afinal, entope os bueiros todos, enche e dá um problema demais para algumas pessoas. E a gente pode ver também, como eu disse, o Criador por meio da sua arte. Né? Consegui te responder ou... Ah, tá bom. Mais alguém? Opa, Axel, não tem bala não, tá, Axel? Legal, eu fiquei pensando nisso agora. Você falou um pouquinho sobre a bondade do Criador revelada na criação, correto? Correto. Como isso se relaciona com os desastres naturais que a gente vê? Por exemplo, erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, tempestades. Qual a relação disso com a bondade do Criador vista na criação? Quando a gente vê que os desastres, eles mais destroem pelo nosso ponto de vista. Claro que eu quis perguntar. Foi claro. Que é importante dizer também que a criação está sujeita à vaidade, por assim dizer. Eu não lembro o termo exato, mas a ideia é que desde a queda as coisas nunca foram as mesmas. Você vê até pelo castigo que Adão recebeu, que até tirar as coisas da natureza ia ser mais difícil. Então, na queda houve uma transformação de tal modo que a natureza agora não está tão amigável quanto era antigamente. Então a gente vê essas coisas, trovão, chuva, né, que pouco de chuva é bom, mas muita chuva em determinados lugares acaba prejudicando, né? E também podemos ver que muitas vezes as pessoas vão ocupando lugares que não eram bons para ocupar, né? Geralmente alguma coisa perto do rio, assim, aí vai fazendo um monte de obra que acaba que antes o que não enchia muito agora enche bastante.
Então tem essas duas causas, diretamente pelo homem ou por causa da criação que está sujeita à queda. Ou também pode ser o próprio Criador, né? Vamos explorar todas as possibilidades. Deus pode usar algum fenômeno natural, talvez que a gente não entenda, para a glória dele. Muitas coisas a gente não entende. Por exemplo, você pode ter tido alguma doença ou alguma coisa que você passou que foi num momento dolorido, mas isso serviu para você crescer de algum modo. Espero que eu tenha respondido. Tá? Beleza. Mais alguém? Não? O Gabriel tá rindo para mim, eu não sei se isso é... Tá bom. Então, eu acho que é só, pessoal. Muito obrigado. O almoço vai ser servido daqui a pouco. Beleza? Então, vou orar aqui para encerrar e vocês estão liberados. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por este momento, meu Pai. Deus, nos abençoe, Senhor, neste almoço, Senhor. Deus, que seja uma bênção. Deus, abençoe os que vão para casa também, Senhor. Deus, que não vão poder almoçar com a gente. Deus, que a gente possa ter uma noção melhor da criação. Que o Teu nome seja agradecido, Senhor. Que quando a gente vê, Senhor, os animais, a gente veja a sabedoria de quem fez. Do mesmo modo, quando a gente vê um computador, a gente fica impressionado por quem o fez. Então, Senhor, por favor, que possamos refletir cada vez mais, Senhor, na Sua criação. Que podemos refletir cada vez mais pela palavra, Senhor. Por favor, Senhor, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida que não queria perguntar para o microfone, só falar comigo.